Olá, eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo com o especialista o Marlos Domingues, que é educador físico, triatleta, doutor e professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele vai trazer aqui para nós 15 dicas de como dormir melhor. Fique aí que o assunto é bem interessante. Vem com a gente. Bom, Marlos, prazer te receber aqui de novo, né? Como a gente falou no último vídeo, nós teríamos aqui contigo um vídeo de 15 dicas para melhorar a condição do sono, então seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rogério. É um vídeo meio que em continuação daquele vídeo geral sobre sono que a gente fez antes. E assim, as pessoas, tá, mas eu acho que meu sono não está muito bom. O que está ao meu alcance que eu posso fazer para tentar melhorar um pouco o sono? Né? Nem que não que eu consiga colocar isso aqui em prática, mas assim, a gente tenta fazer isso aqui. Eu vou passar por cima aqui, o que seriam essas 15 dicas, então, que eu fui compilando com artigos científicos e livros que eu fui lendo ao longo do tempo aí. Então, a dica 1 seria assim, e essa é essencial, ter horários fixos para dormir e acordar, tá? Sem variar muito mais do que uma hora. A variação de horário na hora de dormir e de acordar, ela desregula o nosso ritmo circadiano, nosso ritmo diário, e influencia também alguns hormônios, a liberação de alguns hormônios. E compensar no final de semana, o sono acumulado na semana, além de ser inútil, ele só piora a rotina na segunda-feira. Então, por isso que a segunda-feira tem aquela fama de ser um dia ruim, porque as pessoas geralmente dormem um pouco mais no sábado e no domingo, jogam o horário de adormecer para frente também e precisariam acordar na segunda-feira mais tarde ainda. Como elas não podem fazer isso aí, a segunda-feira fica aquele dia bastante pesado. Então, o ideal é, independente seja terça, sábado, domingo ou feriado, acordar e dormir na mesma hora sem mudar muito mais que uma hora isso aí. Então, geralmente as pessoas, olha, se tu tem que acordar em alguns dias às 7 horas, que no geral tu não acorde nem muito antes de 6 e nem muito após as 8 horas, né? E a grande questão é, a gente olha muito para a nossa hora de acordar e a gente praticamente não olha para a nossa hora de dormir. Então, se tu usa um alarme para te acordar, tu deveria usar um alarme para dizer que está na hora de dormir também. A gente atrasa o nosso sono por qualquer bobagem, mas a hora de levantar costuma ser uma coisa muito mais fixa. Tá? Dica 2. Assim que acordar, ter contato com o sol. Expor os olhos ao sol e, se possível, expor a pele ao sol também. Para que isso serve? É como se isso disparasse um relógio interno, né, desse nosso ritmo circadiano, que vai regular então a nossa liberação de melatonina mais tarde, na hora certa. É como se tu dissesse para o teu corpo: começou o dia, a partir de agora começa a contar o dia para eu sentir sono X horas após eu estar acordado. Né? Se tiver escuro na hora que a pessoa acorda, a luz artificial pode ajudar um pouco, mas o ideal é a pessoa, claro, a gente no inverno no sul, tu pode acordar tipo às 6 horas e tá noite ainda, né? Aí usa luz artificial. Mas assim que possível acordar e ter contato com o sol por causa dessa questão do momento de liberação então, dos hormônios que vão fazer com que a gente sinta sono na hora certa. E ligado com essa segunda dica vem a terceira dica, que é não acordar com o celular. Tá? Usar o celular logo após acordar, geralmente vai atrasar esse teu contato com a luz do sol, porque tu vai ficar ali deitado mexendo com o celular, vai atrasar as coisas que são reais e concretas que tu tem que fazer de manhã, como te levantar, tomar café, ou banheiro, tomar um banho, coisa assim, e já vai te levar algumas descargas de dopamina que são indesejadas nessa hora. Então, quer dizer, pode ser a tua primeira injeção de ansiedade do dia, ele quando tu está, às vezes, na cama ainda. Tá? Então, celular é tipo, depois de meia hora que tu tá acordado, já começou a fazer alguma coisa, aí tu vai ver o que tu quer fazer com o celular. Agora, tem gente que acorda com o alarme do celular, já pega o celular e já abre o Instagram, por exemplo, o WhatsApp. Isso aí, para a qualidade de sono e para a saúde mental, é péssimo. Tá? Quarta dica: exercício de relaxamento ou meditação ou exercícios respiratórios. Dependendo do gosto que a pessoa tem, pode fazer uma meditação. Fazer esses exercícios durante o dia auxilia uma pessoa no sono noturno. Tá? Mesmo que faça uma meditação ao meio-dia, por exemplo, que está bem longe do teu horário de sono, já se sabe que essa prática de meditação, de relaxamento ou alguns exercícios de respiração fazem com que a pessoa durma melhor também. Tá?
Quinta dica, atividade física. Não poderia deixar de falar disso aqui, ela é essencial. Então, pelo menos 30 minutos diários de atividade física já começam a auxiliar um pouco o sono. Melhor ainda se for uma atividade física ao ar livre e com a luz do sol. Tá? Como a gente falou naquele vídeo anterior, quer dizer, por outro lado, o exercício físico 2 a 3 horas antes de dormir, às vezes pode atrasar um pouco o sono. Tá? Mas, no geral, a atividade física ela é benéfica, principalmente se for feita pela manhã e com exposição ao sol. A sexta dica tem a ver com medicação, gente. Existem medicamentos que prejudicam o nosso sono. Então, é uma questão de conversar com o médico, ver se é o caso que o medicamento que a pessoa está usando possa ser um medicamento que prejudica o sono, ver se é possível alterar o horário de ingestão do medicamento, ou alterar o próprio medicamento, porque alguns remédios realmente prejudicam o sono. A pessoa pode nem saber disso aí, toma um remédio à noite antes de dormir e não sabe que prejudica o sono. E ele pode muito bem ser tomado de manhã cedo, por exemplo. É uma questão só de fazer um ajuste de horário. Tá? Dica 7 relacionada a bebidas. Evitar qualquer bebida que contenha cafeína após as 14 horas. Chá, chimarrão, principalmente o café, né? E principalmente álcool à noite. Tá? Poucas pessoas conseguem admitir que essas bebidas vão mexer com o sono delas de maneira negativa, mas sempre mexe mesmo que a gente não consiga perceber. Tá? Eu só consegui perceber o impacto real que o álcool tem no meu sono quando eu comecei a monitorar o meu sono com o relógio. Até então eu iludia, eu falei, não, mas eu tomo uma taça de vinho de noite, não muda nada no meu sono. Quando eu comecei a ver de maneira mais objetiva o que acontecia com o sono, ele desorganiza completamente o sono. E o café também. Gente tem hábito de tomar café o dia inteiro, relata aqui, mas o café não me atrapalha em nada. Não atrapalha para tu adormecer, mas ele atrapalha na tua recuperação durante a noite. A dica 8 tem a ver com os cochilos. Quer dizer, cochilar de tarde não é uma coisa muito recomendável para quem tem insônia ou quem tem dificuldade de adormecer. Então, se a pessoa vem tendo qualquer tipo de dificuldade para se manter dormindo ou para adormecer, essa pessoa deve evitar os cochilos à tarde, a siesta após o almoço, coisa assim, porque isso pode também agravar esse quadro de insônia. A dica 9 é como é que a gente organiza as nossas refeições. Então, assim, o que se sabe? O ideal é que tu não coma nem beba nada 3 horas antes do horário que tu pretende dormir. Tá? O processo de digestão atrapalha um pouco o sono e os líquidos vão aumentar a chance de tu precisar ir ao banheiro. Então, quer dizer, se a pessoa quer estar dormindo de verdade às 11 horas, a sua janta precisa encerrar no máximo às 8 horas. Tá? Jantar às 9h30, se deitar e querer estar dormindo bem às 10, 11 horas é ilusão. Não vai dormir bem, tu vai levar pelo menos umas 3 horas até tu conseguir realmente relaxar e dormir. Qualquer um que vai no rodízio de pizza sabe disso. A gente vai, come, chega em casa, o cara fica horas e horas, e a noite de sono, quando a gente olha para o relógio que monitora, diz, nossa, essa noite foi horrível, porque eu comi pizza até às 11h30, cheguei em casa, me deitei e a noite foi péssima. Né? Outra coisa é não usar a nossa cama para funções durante o dia, como ler, descansar, trabalhar. Isso, a cama não é para isso, porque senão o teu corpo começa a vincular a cama a outras coisas que não sejam dormir. E o quarto tem que ser o local para dormir. Né? Bom, e aí também a ver com o quarto, não levar e nem ter eletrônicos no quarto. Celular, televisão, tablet, computador, né? E como a gente falou bastante naquele vídeo do sono, não ter contato com telas pelo menos 2 horas antes do horário que tu pretende dormir. Né? Existem os aplicativos hoje em dia que escurecem a tela, tu tem óculos que filtram um pouco a luz azul dessas telas. Eles ajudam um pouco, mas não resolvem o problema. Tá? E procurar também, nessa questão noturna, não ficar em ambiente muito iluminado após as 8 horas. Então, daí, aos poucos, escurecendo a casa, às 8 horas, já vai dizendo para o teu corpo, olha, está chegando a hora de adormecer. Lembrando que, se a gente não estivesse morando em uma casa, a gente já está totalmente no escuro há muito tempo. Né? E aí também nessa rotina noturna, a dica 12, quer dizer, ter uma rotina para dormir. É uma coisa que a gente fala muito quando a pessoa tem criança em casa, bebê, olha, cria uma rotina de sono para aquela criança, né? A hora do banho, ir para o quarto, para ler uma história, assim, e depois a gente abandona isso. E essa rotina é super boa para adultos também, né? Claro que ela muda um pouco, né? Mas não vai ter que contar historinha, mas quer dizer, tu tem uma rotina em que tu tem assim um processo de algum relaxamento, fazer um alongamento, se for o caso, evitar trabalhar até a hora de ir para a cama, que é uma coisa que a gente faz hoje em dia.
que não se fazia antigamente, né? Mas ter questões de trabalho até a hora de dormir quase, evitar conversas noturnas meio pesadas, tipo assim, vamos discutir as finanças da família às 11h30. Não faz isso, entende? Não é a hora para isso. Isso aumenta o processo chamado processo de ruminação, que leva à ansiedade e insônia, né? E uma coisa que sabe é que nesse momento e na preparação para ir para dormir, banhos quentes ajudam a relaxar também, porque eles promovem uma queda de temperatura corporal. Parece meio incoerente falar que um banho quente leva a queda de temperatura corporal. Qual é o processo? Para a gente adormecer, a tua temperatura corporal precisa baixar mais ou menos 1 grau para tu conseguir dormir. Por isso que dormir no verão é mais difícil. Quando tu toma um banho quente, a nossa circulação periférica, a próxima pele, fica muito mais aflorada, fica com mais sangue em circulação próximo à pele. Isso facilita o processo de botar calor para fora. Então, um banho quente te ajuda a baixar a temperatura corporal, porque quando tu fecha a água, tu está cheio de sangue próximo à pele que está botando calor para fora. Então, esse banho quente ajuda a relaxar e ajuda o processo de sono. Dica 13. Ler antes de dormir é uma coisa boa. 20 a 30 minutos, mas não é ler no celular. É ler de preferência em papel. Tá? Alguns leitores eletrônicos, como Kindle e coisa assim, são melhores que o celular, mas não são tão bons quanto o papel. Tá? A leitura ajuda o cérebro a desligar um pouco e acelerar o processo que a gente vai adormecer. A dica 14 tem a ver com o ambiente. E aqui sim, eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas o nosso quarto para dormir deve ser totalmente escuro, silencioso e com uma temperatura aí de 22 graus ou um pouquinho abaixo até. Então, se necessário, a pessoa usa máscara, alguma coisa que bloqueie o som, pode ser um algodão no ouvido, ou tem máquinas que produzem chamado ruído branco, um sonzinho de fundo que fica só para te acalmar, e havendo verba, uma refrigeração, para no verão tu não ficar com o quarto quente. Então, essa é silêncio, escuridão e temperatura adequada. Se recomenda também que a pessoa, se estiver tentando dormir a mais que 30 minutos e não conseguiu, o melhor pode ser se levantar, vai fazer alguma outra coisa e depois tu volta para tentar dormir. Então, fala, olha, tu te levanta do quarto, sai, pega um livro, vai para um outro lugar, lê por 15 minutos, espera o sono vir e tu volta para o quarto, te deita e dorme. E é incrível como às vezes tu está numa cama te remoendo, gira para o lado e não consegue dormir, e tu pega um livro e lê, dá 5 minutos tu tá com os olhos caindo, porque tu tá com sono. Só que por alguma questão tu tá ali com a cabeça ruminando alguma coisa de maneira inconsciente até. Quando tu lê um livro, tu afasta esse pensamento, aí o sono vem de verdade. Não se fica numa cama horas e horas tentando dormir, isso é totalmente contraproducente. Levanta, faz uma coisa para relaxar, uma meditação ou ler e volta para a cama para tentar dormir. E a nossa dica 16, a dica bônus, é uma coisa que porque foge um pouco do que é o padrão, mas que tem relação à viagem, né? Pessoas que viajam muito têm um sono pior, na média, principalmente porque as primeiras noites de sono num local estranho, elas são menos relaxantes. É como se a gente ficasse com metade do nosso cérebro sempre em vigília, tá? Vamos dizer, de maneira meio grosseira, como se tivesse metade do cérebro que dorme um pouco mais que a outra metade e elas ficam se alternando ao longo da noite, como se tivesse que ficar sempre tipo num meio sono, porque tu tá num lugar estranho, né? Pode ter um predador, então, assim, é uma coisa que não tá em casa. É curioso que em alguns bichos, tipo o golfinho, cara, o golfinho ele tem uma capacidade cerebral que ele dorme com um lado do cérebro completamente. E a outra metade ele segue e ele nada, come, faz qualquer coisa, depois ele troca. Aquela metade que dormiu acorda e a outra metade dorme. Então ele pode ficar, sabe? Se a gente conseguisse fazer isso, mas olha, eu vou dormir esse lado aqui agora e sigo com o trabalho, depois eu troco a metade. Mas a gente não tem essa capacidade tão evoluída quanto os golfinhos, mas a gente tem essa pequena divisão aí quando a gente está em viagem em um local estranho. E para quem vai viajar para um local que tem um horário diferente, um fuso horário, acima de 2 horas já começa a existir uma diferença grande. Já quando a pessoa entrar num avião, já botar no seu relógio para o horário de destino lá. Tá? Eu vou entrar no avião aqui, estou indo para Londres hoje. Cara, já bota 5 horas para frente aí e já começa a viver no horário de Londres, faz refeição nesse horário e tenta dormir nesse horário. E ao chegar lá, se expor de manhã cedo ao sol sem óculos, para realmente acordar, e fazer as refeições no horário local e jamais dormir de dia, quando tu está num lugar estranho com um horário diferente assim. Tá? Porque algumas pessoas usam melatonina até nesses casos de viagem para fuso horário, ela pode ajudar um pouco a pessoa a começar a dormir
E como ela não tem efeito colateral, pode ser um efeito placebo que a gente não pode ignorar também, que não tem problema nenhum. Mas, enfim, as viagens mexem com o nosso sono por vários motivos também. As dicas eram essas, Rogério, são as 15 dicas e mais essa de bônus relativa à viagem aí. Espero que o pessoal que o pessoal consiga aproveitar e colocar em prática pelo menos algumas. Eu tento colocar em prática todas, confesso que não é nada fácil, eu consigo colocar em prática um terço, mais ou menos, não sou exemplo para ninguém, só o assunto me interessa muito. Não, perfeito, Marlos. Acho que sensacionais as dicas aí. Tem umas realmente que a gente já devem ser mais fáceis de a gente colocar em prática e tem umas que vão ter que ter uma disciplina um pouco maior, né? Um É, entendimento da importância, né? e Dessas dicas e o que tem que ter reflete na nossa saúde. a disciplina familiar, né, Rogério? Uma coisa que assim, ó, não Isso. adianta tu, Rogério, tu quer te deitar às 9h30. Não funciona assim. Tu vive numa mini sociedade, né? Que olha, se tu tá, né? Ou é tipo dieta. Todo mundo abraça a causa, né? Ou não, ou é furado o negócio. E o sono é a mesma coisa. É um empreendimento familiar para que todo mundo entre numa higiene de sono. Perfeito. Obrigado e até um próximo vídeo aí, meu amigo. Obrigado, Rogério. Gostou desse vídeo? Então se inscreve lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.